gostaria de falar de uma coisa que me incomoda muito. Não sei se todos conhecem, mas existe um termo que fala assim, que a zoeira never ends. O que significa isso? Pode ser traduzido de duas formas, ou que a zoeira não tem limites, ou que a zoeira não tem fim. Seja uma, seja a outra, isso é muito triste. Antigamente, a zoeira ficava restrita apenas a um grupo de pessoas, alguns colegas de escola e tudo mais. Hoje não, com a internet, a zoeira é disseminada por toda parte. E aí que mora o perigo. Muitas das vezes, uma pessoa é zoada e isso vai passando para um amigo, outro amigo. De repente, todo o ciclo social da criança é envolvido por essa zoeira e ela fica muito mal. Certa vez eu fui fazer uma palestra numa escola e aí estava eu e minha amiga fazendo a palestra e tudo mais, até que chegou um momento que a gente estava falando sobre automutilação. E aí uma criança pediu para usar o microfone e falou que por conta da zoação dos colegas, ela tinha o braço todo mutilado. Nesse instante fez um silêncio enorme no auditório. Então dá para perceber que sim, a zoeira tem limites, principalmente que pode machucar o outro indivíduo e até colocar a vida dele em risco, pois muitas vezes não tem condições de suportar toda a carga que vem junto com a zoeira. Agora, tudo pode ficar pior quando essa zoação parte de um adulto. No caso, a polêmica dessa semana partiu de Léo Lins, humorista. Léo Lins ele já coleciona um histórico de problemas. Ele já fez piadas gordofóbicas, já fez piadas sobre a tragédia do voo da Chapecoense, já fez piadas sobre autismo, em que depois ele teve até que pedir desculpas públicas. E agora, a última da vez foi sobre hidrocefalia. Não vou colocar a piada aqui que eu achei de péssimo gosto. Isso aí incomodou vários familiares, pessoas que lidam com essa situação. Então, algo totalmente deprimente. E aí, para poder amenizar ou justificar a situação, o que ele fez? Ele deu o exemplo de uma agulha, falando que a agulha ela tanto pode furar para aplicar uma vacina, como pode ser usada na acupuntura para relaxar, ou também para estourar uma bolha. Eu achei essa sua analogia muito péssima, pelo seguinte, se ele for pensar na questão de relaxar, totalmente infundada. Por quê? Porque a piada que ele fez pode sim provocar o riso em alguns, mas vai ferir muitos outros, tá? Porque, na realidade, ele não está fazendo a piada para rir com outras pessoas, mas para rir de outras pessoas. E aí tem toda uma dor por trás. Às vezes ele não entende a dificuldade que as famílias têm de estar carregando a criança para médico, para hospital, para levar para as terapias, para ter uma condição digna depois, para a criança conseguir se desenvolver. E aí de repente ele faz uma piada sem graça e que de repente vai ser reproduzida ainda por outros jovens que ainda não entendem a complexidade da situação. Eu acredito que a melhor analogia que o Léo Lins poderia ter feito seria comparar a sua ação com o de uma criança com um comportamento inadequado, que precisa de correção. E essa correção já está acontecendo. Ele já foi punido, sendo demitido do SBT, e ele ainda pode ser preso, porque ele fez uma atitude discriminatória com uma pessoa com deficiência. O crime está previsto no artigo 88 da Lei 13.146 de 2015, do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Léo Lins, infelizmente, essa sua piada não teve graça. E, ao contrário do que você pensa, na realidade não tem que estourar bolha alguma. Na realidade, as pessoas têm que se unir ainda mais para combater pessoas como você, que cometem a discriminação.